Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Eliezer Carneiro de Oliveira. Estou aqui novamente para apresentar mais um conteúdo do Excel Avançado 1. A gente está aqui no vídeo 4 e o que a gente vai abordar. Então a gente está na aula introdutória 2. Nós iremos trabalhar com o arquivo CSV, arquivo texto, remover duplicatas. No caso aqui a gente vai remover dados que estão duplicados, e a gente vai trabalhar também com validação de dados. Então são os principais aspectos que a gente vai abordar, além de usar algumas funções, função soma-si, soma-sys, procv, call, subtotal. A gente vai trabalhar com agrupamento de colunas. A gente vai transformar uma planilha no formato de tabela. Vamos criar uma figura. Então a gente vai fazer as atividades. São mais ou menos aqui nesse vídeo 22 processos que eu vou mostrar aqui agora. Então os processos aqui, a gente vai abrir o Excel, aí eu vou procurar o arquivo com a extensão txt, converter esse arquivo txt no formato de tabela, salvar o arquivo convertido no formato que te passa de trabalho do Excel, transformar a planilha em tabela. Então a gente vai fazer isso. Depois a gente vai agrupar várias colunas. O arquivo que a gente vai trabalhar, se eu não estou enganado, ele tem 65 colunas. Então a gente vai agrupar as colunas de forma que a gente tem que nós podemos ficar com 5 colunas. Além da colunagem, vai ter aqui mais as colunas fora esses agrupamentos. A gente vai criar 4 planilhas. Dessas 4 planilhas que a gente vai pegar o conteúdo das colunas e a gente vai selecionar o conteúdo das colunas que irão ficar, e a gente vai classificar, fazer uma classificação dos dados, tirar dados repetidos. E aí cada planilha dessa, uma vai ser correspondente à coluna os empenhos, a outra planilha vai ser sobre os dados, sobre a esfera orçamentária, a outra planilha sobre função, a outra planilha sobre categoria de despesa e a outra, deixa eu ver aqui, isso, categoria de despesa, porque a última será uma coluna de valores, então essa a gente não vai mexer nela. Depois a gente vai criar na célula BN2 os locais onde a gente vai fazer os filtros. Então aqui eu tenho as informações. A gente vai ter um filtro para a esfera orçamentária, depois outro filtro para valor orçamento, um filtro para a função, e depois a gente vai buscar o valor recebido da função. A gente vai colocar bordas. A gente vai criar um filtro para a esfera orçamentária, e também, deixa eu ver aqui, BP3, que é a lista com os dados da função. Então aqui preparando já para inserir as funções, a soma-si e a soma-sys. E os outros vão ficar por outro vídeo, que a gente vai dar continuidade aqui, trabalhar com a função subtotal, função call, a procv, e criar também uma figura.
Então vamos lá. Então, primeira coisa, abrir o Excel. Estou vindo aqui no Excel. Aqui a gente está usando a versão é o Excel 2016. Você já sabe por que nós estamos usando. Então aqui eu abri o Excel, estou aqui na barra de título pasta 1. Então aqui com a pasta 1 ativada, eu venho em arquivo, aqui na faixa de opção arquivo, na opção abrir, e vou procurar o arquivo que eu enviei. Eu enviei para vocês no grupo, então provavelmente lá no grupo do WhatsApp vocês devem ter salvo aí em um diretório, uma pasta de trabalho, seja no computador, no notebook, mas vocês salvaram então no pendrive. No meu caso aqui, o meu está no computador, então estou aqui indo para o diretório 2024, segundo semestre, curso avançado de Excel, agosto 2027 de agosto. Por acaso o arquivo não estivesse sendo exibido aqui, a gente clica aqui nessa opção para mostrar todo tipo de arquivo, todos os tipos de arquivo. E aí eu vou abrir aqui o arquivo para ver 27 de agosto de 2024, curso de extensão, e está no TXT. É isso que eu vou abrir. O que vai acontecer? Tem dois processos aqui. Ou o Excel ele abre o arquivo, ele abre aqui e mostra todo o texto, o conteúdo do arquivo aqui, tudo junto, somente texto, em uma coluna só, ele vai mostrar isso. Ele pode abrir dessa forma, ou então ele já pode abrir aqui já na forma adiantada, igual está aqui. Quando você tem só os textos aqui dentro da planilha, a gente tem que ir aqui na faixa de opção dados e no grupo de formatação de dados, escolher lá, tem um ícone que é converter textos em tabela. Depois que você terminar isso aqui eu vou mostrar para vocês. Que aí depois que a gente fizer isso, aí abre essa janela aqui para a gente escolher. O que vai acontecer? Os nossos dados, mais ou menos, se eu tivesse aqui na situação que eu coloquei como hipótese, se eu não tivesse aberto aqui essa janela, os dados estariam aqui mais ou menos nesse formato aqui, ó, em uma coluna só, tudo junto, a gente não teria nenhuma informação aqui delimitando. Então o que acontece? Quando a gente abre aqui nessa etapa 1, escolher qual tipo de campo que melhor descreva os nossos dados, se está delimitado por vírgula ou tabulação. Então eu vou escolher esse formato, o que já está aqui, e vou avançar. Eu vou avançar, clique em avançar, e aqui vem os delimitadores. E aí o que acontece? Conforme o delimitador que a gente escolher aqui, nesse campo de visualização dos dados, ele vai alterar. Nesse caso aqui está mostrando aqui que a gente tem aqui os rótulos, ó, ID de empenho, código de empenho resumido, e assim vai indo, que ele está separando por coluna. A gente pode ver que tem aqui uma linha, então aqui está separando por coluna. Então esse delimitador tabulação ele está indicando que isso aqui é o correto para a gente utilizar. Se por acaso fosse vírgula, eu vou tirar aqui e colocar vírgula, olha só que eu não tenho aqui separação por coluna, ponto e vírgula. Se fosse por vírgula, a mesma coisa. Se fosse por espaço, também a mesma coisa. O espaço ele já daria uma coluna aqui, mas ainda continua com dados juntos. Então não dá para a gente. Então qual que é a opção? Por tabulação. Então basta a gente, se você tiver em dúvida qual que é o tipo de delimitador, eu vou clicando aqui em cada opção dessa que existe, que aí eu posso visualizar. Se tiver em formato de coluna, então é esse que eu quero. Vou avançar. Avançar aqui o formato da coluna, formato geral a gente vai escolher. Em data, só a gente observar aqui qual que é o estilo de data que tem. No nosso caso aqui, DMA significa dia, mês e ano. Então aqui essas horas como vai passar apresentar as datas. Então como aqui no Brasil a gente trabalha com esse formato dia, mês e ano, então vamos deixar marcado. E aqui agora eu posso concluir, que aí vai abrir a minha planilha. Quer dizer, esses dados vai vir para a planilha já separado por coluna. Vou concluir. Planilha está abrindo. E agora, olha só, nós temos todos os dados aqui. Essa aqui eu tenho 68 colunas e 26 mil, quase 27 mil linhas.
Então, aqui a gente já tem a planilha. Agora a gente tem que trabalhar essa planilha. Primeiro, eu vou mostrar aqui na coluna A, os dados não estão sendo aqui apresentados de forma de fácil visualização. Para isso, então, basta só aumentar a largura da coluna. Posicione o cursor do mouse entre a coluna A e B. A setinha vai mudar ali por duas setinhas, uma para a esquerda e para a direita. Eu clico com o botão do mouse, seguro e arrasto para a direita. Então aqui eu tenho o nome do empenho, está ok. Aqui eu posso fazer também na data de emissão. Ó, data de emissão, 1º de janeiro de 2024. Detalhe aqui com a data de emissão. Esse formato aqui está ok, é o formato comum que nós utilizamos. Mas o Excel não conhece esse formato. O que ele conhece, eu vou mudar aqui, ó. Eu estou no grupo aqui de comando número, eu vou colocar no formato geral, só para vocês verem o que o Excel conhece. Formato geral. Então a data que o Excel conhece é essa numeração. Ela começa lá no 1º de janeiro de 1900, lá seria o dia 1º de janeiro de 1900, é o número 1. E assim vem sucessivamente. O que vai acontecer? Se vocês encontrarem uma planilha que a data está nesse formato aqui, não é erro, tá? Simplesmente vocês selecionam e vem aqui e vamos escolher aqui o formato geral. Aqui eu tenho a data abreviada, data completa, que aqui vai por extenso, não é essa que eu quero. Eu vou mais formato de números. Abri aqui a janela, eu vou escolher esse primeiro aqui, ó. Dia, mês e ano. 14 de 3 de 2012, vou clicar. E aí ficou a data. Então tá ok. Agora o que a gente vai fazer? Transformar essa planilha no formato de tabela. Como é que eu faço isso? Basta eu ativar qualquer célula aqui, é só clicar em qualquer célula. A gente vem aqui para a faixa de opção inserir. Vou clicar aqui em inserir. E vou escolher essa terceira opção aqui, ó. Tem tabela, o grupo de comando tabela, vou escolher o terceiro, tabelas. Vou clicar. E ele vai perguntar, ó, criar a tabela? Aqui ele já dá o intervalo, tá? A matriz que começa na célula A1, vai até a BK 26.989, que é a quantidade de linhas que tem. Então é isso, minha tabela tem cabeçalho, eu vou ativar isso aqui, porque o cabeçalho está aqui, ó. ID do empenho, código, data de emissão, então vou dar OK. Minha tabela já foi transformada em formato de tabela. Caso você não goste desse estilo que está aqui, vocês podem vir aqui, eu estou ainda aqui no modo design, que a tabela está ativada. E aqui no lado direito, o estilo de tabela, então a gente pode escolher. Eu clico aqui e eu posso escolher qual estilo que mais agrada. Vocês podem escolher. Eu vou escolher esse último aqui que eu coloquei agora. Então esse é o estilo que eu vou usar. Vocês podem alterar. Caso vocês tenham errado aqui, eu não quero mais tabela, existe a opção de a gente tirar no formato tabela. Então eu estou aqui, eu ativo qualquer célula aqui dentro. E aí vai abrir essa opção aqui, essa faixa de opção Design. E aí eu venho aqui em Ferramentas, à esquerda. E onde eu tenho aqui, Converter em intervalo. Então aqui, nesse caso aqui, se a gente clicar, ela tira do formato de tabela. Vai ficar essas cores aqui normal, mas só que não fica no formato de tabela. Outro detalhe que é bom de fazer é mudar o nome da tabela. Olha, essa tabela aqui, ela está escrita tabela 1. Por que disso? Quando a gente for trabalhar com a função subtotal, então isso é bom porque a gente pode otimizar algumas coisas que a gente vai fazer. Aí eu já tenho a tabela que eu formatei. Eu vou deixar por enquanto tabela 1, vou deixar nesse formato aqui, mas é adequado a gente mudar esse nome. Então fizemos aqui. Agora vamos o que? É para ter salvo, então vamos salvar esse arquivo que ele ainda está no formato TXT. Você pode ver que na faixa, aqui na barra de título, ó, 27 de agosto, ele está aqui, ó, curso de extensão.txt. Você
Por acaso vocês fecharam esses arquivos, quando for abrir, vocês não vão abrir nesse formato, vai abrir no formato de texto. Então vamos converter para a pasta do Excel. Como é que eu faço isso? Venho aqui em arquivo, faixa de opção arquivo, salvar como? 27 de agosto, eu vou salvar no meu diretório, você escolhe o diretório onde vocês vão salvar. Qualquer coisa vocês podem procurar aqui, eu clicar em procurar, que vocês vão para o pendrive. No meu caso a pasta já está aqui, então eu já vou direto. Vocês podem ver que o tipo de arquivo ele está aqui, ó, texto separado por tabulação. Então eu vou escolher qual formato que eu vou salvar. Escolher o primeiro aqui em cima, entre os vários existentes, pasta de trabalho do Excel. É esse aqui, eu vou clicar. Curso de extensão, eu vou colocar só uma data aqui para não coincidir com os outros que tem ali. Vou colocar aqui para vídeo. Então só coloquei, o formato é XLSX, salvar. E ok, aí eu confiro que na minha barra de título, 27 de agosto de 2024, curso de extensão para vídeo XLSX, então está aqui no formato correto. Não tem problema nenhum de a gente perder. Agora a gente vai salvar, a gente vai criar os filtros. Então, criar o que é o filtro? Não, usar agrupar. A gente vai agrupar várias colunas e para isso a gente vai trabalhar com a faixa de opção dados. Então, tem aqui faixa de opção dados, só para mostrar onde é que é, ó, dados. E em estrutura de tópicos, aqui à direita, aí a gente vai clicar em agrupar. Então, primeiro a gente vai selecionar. Então, vou ver lá no nosso formato qual que é a primeira seleção. Então, eu vou agrupar aqui, eu estou na etapa do processo sexta etapa. Agrupar da B até a T. Então, eu seleciono aqui as colunas. Como é que eu seleciono? Basta eu clicar com o mouse em cima da letra da coluna. Cliquei. Vou segurar o botão esquerdo do mouse e vou movimentar minha mão para a esquerda, para a direita. Aí eu estou selecionando as colunas. Vou parar lá na coluna T. Opa, passei. Aqui está a T. Cheguei na T, eu soltei. Que a U vai ficar. Aí eu venho aqui na faixa de opção dados, estrutura de tópicos, aqui no grupo de comandos estrutura de tópicos, e vou clicar em agrupar na setinha. Agrupar. Desculpa, estou gripado. Aí eu tenho aqui, quando a gente agrupa, vem com essa linhazinha aqui, significa que é o intervalo que a gente selecionou. Vou lá para o T. E aqui no final tem esse sinalzinho aqui de menos. Se a gente clicar nele, ele vai transformar em mais e vai agrupar essas colunas. Vou clicar. E observe que as colunas, tem um sinalzinho de mais para cá. Então o que eu tenho aqui? Tem duas colunas, a coluna A, que tem que ficar, e a coluna U. Então a gente agrupou. A gente não pode deletar aquelas colunas. Então o que é isso? A gente só esconde. Para a gente retirar esse filtro, se por acaso a gente errar, o que acontece? Eu clico aqui novamente, no mais, a gente expandiu a coluna e aí a gente seleciona novamente. Eu vou selecionar aqui, porque aí o que acontece? A gente limpa o filtro, até a B. E aí eu venho aqui, na hora que a gente seleciona, faixa de opção dados, estrutura de tópicos, desagrupar. Eu clico em desagrupar. Cliquei, tirei o filtro. Então, quando tiver a dúvida, assim, você errou aqui na seleção, é só selecionar e escolher desagrupar. Então, eu vou selecionar aqui novamente, o que a gente tinha feito. Vou parar na coluna T e vou agrupar. Esse é o primeiro agrupamento. Vou fechar aqui. Agora o segundo, deixa eu ver lá. O primeiro, então, o segundo é de V até a D. Então, vou selecionar a coluna V e vou parar até a coluna AD. AD, porque vai ficar a AE.
Ó, AD eu parei, venho agrupar e agrupar. Criei esse grupo, vou esconder. E agora eu tenho aqui a função, vou aumentar aqui um pouco a largura. Então eu tenho aqui, ó, 3 colunas já. Agora a próxima que a gente vai criar é de AF a AT. AF, então tá aqui, eu vou selecionar de AF até AT, porque vai ficar AU. Até, opa, até AT, até aqui, porque AU tem que ficar. Em dados, agrupar e agrupar. Então eu tenho aqui categoria de despesas, isso. Agora a próxima. AV até BI. BI. Que é o segundo agrupamento que a gente vai fazer. Então, AU fica AV até BI. Na aula eu tinha confundido aqui, tinha falado BL, é BI. Então, BI, porque a BJ vai ficar. Dados, agrupar. Pronto. Eu agrupei até a BJ. Ainda tem essa coluna aqui, essa aqui é a BK, que a gente não vai usar. Então a gente tem aqui, ó, eu vou conferir isso. A gente tem que ter uma coluna, 2, 3, 4 e 5. Então essas 5 colunas a gente precisa. Agora a próxima informação que a gente tem que fazer é criar 4 planilhas. Sétimo processo. Para a gente criar a planilha, aqui no canto inferior esquerdo tem esse sinalzinho de mais aqui para inserir nova planilha. Vou clicar nela. Planilha 1, 2, 3, 4. Então tem 4 planilhas. Na planilha 1, a gente vai copiar. Ó, na planilha 1, então eu vou copiar todos os dados que tem na coluna A e vou colar na planilha 1. E vou renomear a planilha como número de empenho. Transformo essa planilha em tabela e vou eliminar os dados repetidos. E vou classificar do menor para o maior. Então vamos lá. Eu seleciono aqui os dados da coluna. Para selecionar, eu cliquei na coluna A1, vou apertar a tecla Ctrl, o Shift e setinha para baixo ele seleciona. Ctrl, Shift e setinha para baixo. Selecionei até a célula, até a linha 26.989. Vou copiar, página inicial ou Ctrl C, copiei. Clico agora na planilha 1, na célula A1 eu vou colar. Não, eu colei os dados, aumentei a largura. Agora eu vou transformar isso aqui em tabela. Tá, eu ativo a célula A1, venho na faixa de opção inserir e transformo em tabela. O que aconteceu? A impressão que a gente tem que tivesse aqui tabela, mas não é, que ele copiou só a cor. Agora sim tem tabela. Está aqui, ó, criar tabela, tem um intervalo, minha tabela tem cabeçada, ok. Cliquei. Agora o que eu tenho que fazer? Renomear essa planilha, planilha 1, para número de empenho. Então, o que eu vou fazer aqui? Com o botão direito, eu clico aqui em cima desse nome, planilha 1, botão direito, e tem aqui a opção renomear. Em caixa alta, letras maiúsculas, número de empenho. Renomeei. Agora eu vou selecionar toda essa coluna, Ctrl Shift, setinha para baixo. E vou classificar esses dados do menor, como é algarismo numérico, eu vou pedir classificar do menor para o maior. Selecionei em página inicial, aqui no grupo edição, que está no lado direito aí da planilha,
tem uma opção lá, classificar e filtrar. Aqui, classificar e filtrar. Eu vou clicar na setinha, vou escolher personalizar a classificação. Abriu a janela, ele já está aqui mostrando a coluna está identificada, ID de empenho, classificar por valores e já está marcado aqui, ó, do menor para o maior, é isso que eu quero. Se eu desejasse uma outra forma, investir do maior para o menor, eu poderia selecionar. No nosso caso é menor para o maior. Vou dar OK. E está aqui, ó, transformamos então do menor para o maior. Vou salvar. Estou salvando aqui a planilha. Agora a gente vem aqui, planilha 2. Então a gente vai selecionar todo o conteúdo da coluna U e vamos fazer a mesma coisa. A gente vai selecionar, copiar, a gente vai para a planilha 2, a gente vai colar, a gente vai renomear a planilha, no caso aqui esfera orçamentária, transformar em tabela, eliminar dados repetidos e aí agora a gente vai classificar de A a Z, porque o conteúdo é texto. Então eu venho para a minha planilha base, coluna U. Seleciono aqui a célula AU1, Ctrl Shift, setinha para baixo, copiei, aqui eu esqueci, eu vou voltar daqui a pouquinho na empenho, eu esqueci de verificar se tinha nome repetido, daqui a pouco eu volto lá. Copiei, agora venho aqui para planilha 2, na célula A1 ativada, eu vou colar e Ctrl V, então está aqui, colar, vamos entrar a largura da coluna, ó, aumentei a largura, esse formato aqui é a formatação, não está em modo tabela. Como é que eu transformo em modo tabela? Ativo qualquer célula, venho inserir, faixa de opção inserir, escolho tabela, tabela tem cabeçalho e OK, está no formato tabela. Agora é a opção que eu não fiz ali no empenho de verificar se existem dados duplicados. Então como é que eu faço isso? Estou ativando aqui a célula, a coluna, na coluna A, venho na faixa de opção dados, cliquei em dados. No grupo de comandos, ferramenta de dados, aqui no meio da janela, ferramenta de dados, e vou clicar aqui nessa opção aqui, remover duplicatas, só que ele não ativou, então eu vou voltar aqui, tem que ativar esse botãozinho aqui. Então o que vai acontecer? Eu cliquei só na célula A1, agora ativou, A1. Vou voltar aqui, eu cliquei na célula A1, em dados, guia, faixa de opção dados, grupo de comando, ferramenta de dados, e eu vou aqui nesse botãozinho aqui, remover duplicatas, está aqui escrito, duplicatas, é que a gente exclui os dados duplicados. Então clico aqui, ele vai informar quantos tem, e aí gente, ele deleta o que for duplicado. Então ele pergunta aqui, ó, se tivesse várias colunas, ele ia mostrar quais as colunas, a gente ia tirar a seleção e selecionar quem quer. No caso aqui a coluna esfera orçamentária, que está aqui. Ok, agora se eu der OK, vai falar quantos dados repetidos tem. No nosso caso aqui ele tem 26.984 valores duplicados, é isso mesmo, ele já eliminou aqui, você pode ver que ficou só 4 dados. Então vou dar OK, clicar aqui em OK. Pronto. Agora falta classificar, eu vou classificar esses dados aqui em ordem alfabética. Célula A1 ativada, página inicial, grupo edição, que é a direita, classificar e filtrar, personalizar a classificação, coluna esfera orçamentária, está selecionada, ordem de A a Z, é isso que eu quero, se fosse o contrário, está aqui. Então A a Z e OK. Então ele classificou aqui em ordem alfabética. Vamos aqui na nota de empenho,
ID de empenho, verificar se existe repetidos, tá? Então eu ativo aqui a célula A1, venho para a faixa de opção dados, no grupo ferramenta de dados a gente vai clicar no ícone, ó, remover duplicatas. Ele vai perguntar se a coluna é ID mesmo, ID empenho, é isso mesmo, ok. 9 valores repetidos, vou clicar em ok. Pronto, ele já tirou os dados repetidos. Agora aqui a gente tem que renomear essa planilha 2 para esfera orçamentária. Clica com o botão direito do mouse em cima da planilha 2, renomear. Em letras maiúsculas, esfera orçamentária. Pronto. Agora a gente vai selecionar aqui essa coluna. Opa, deixou Ctrl, setinha para cima, vou para a primeira. Então coluna AE, eu estou aqui na célula AE1, vou selecionar a coluna, então Ctrl, Shift, setinha para baixo, selecionei, Ctrl C, eu copio o valor, venho na planilha 3, na célula A1 e vou apertar aqui Ctrl V, que é para colar. Então, página inicial, colar, Ctrl V. Colei. Não está no formato de tabela, vou transformar em formato de tabela, inserir, escolho aqui a opção tabela. Minha tabela tem cabeçalho, ok. Formato de cabeçalho. Agora a gente vai verificar se tem dados duplicados. Ativo a célula A1, venho no grupo de comandos dados, faixa de opção dados, grupo de comando ferramenta de dados e clico aqui em remover duplicatas. E vai perguntar se essa coluna é a função sim. Ok. E aqui tem 26.961 dados duplicados. Vou dar ok. E pronto. Ficaram só esses dados aqui. Agora eu vou classificar em ordem alfabética. Ativo a célula A1, página inicial, faixa de grupo de comando edição, comando classificar e filtrar, personalizar a classificação, coluna função é de A a Z, ok, pronto, de A a Z nós selecionamos aqui, está em ordem alfabética. Agora é só a gente mudar o título da função, que é da planilha, para a função. Botão direito do mouse, renomear, caixa alta, função. Agora a gente vai para a planilha base. E a última, agora a gente vai selecionar a coluna categoria despesa. Então ativo qualquer célula, Ctrl, setinha para cima, a gente vai para a primeira célula da coluna. Coluna AU, a AU1 está selecionada. Agora eu vou selecionar toda a coluna, Ctrl, Shift, setinha para baixo, selecionei tudo, vou copiar, Ctrl C, venho na planilha 4, clico nela, na célula, vou aumentar aqui a largura, ativo a célula A1 e vou colar, Ctrl V, colei, transformo aqui em tabela, ativo qualquer célula, venho na faixa de opções inserir e clico na terceira opção aqui, tabela. Minha tabela tem cabeçalho, ok. Eu tirei a seleção, eu selecionei novamente. Não precisar nem selecionar, vou voltar a célula A1 ativada. Eu venho para o grupo ferramenta, faixa de opção dados.
o grupo de comando ferramenta de dados e o comando remover duplicatas. Remover duplicatas. A coluna é categoria de despesa, vou dar OK. E aqui tem a quantidade de dados duplicados, 26.985, OK. Então ficaram só 3 dados aqui. Mais um. Essa categoria de despesa é o mesmo do tipo aqui, ele ficou aqui. Quando eu juntei os dados, eu esqueci de deletar uma coluna. Então isso aqui eu vou deletar. Para deletar essa coluna, basta eu clicar em cima do 3 com o botão direito do mouse, selecionei a linha e já abri a janela para excluir. Excluí. Agora eu ativo a célula A1, venho em página inicial, grupo de comando edição, comando classificar e filtrar, personalizar a classificação e classificar de A a Z. A Z está classificado. Vou salvar. E agora a gente vai renomear essa planilha 4 para categoria de despesa. Botão direito do mouse em cima da planilha 4, o nome. E agora, caixa alta, categoria de despesa. Então eu tenho aqui minhas categorias. Agora eu vou colocar cores diferentes aqui nessas abas, tá? Então aqui no nome de empenho, eu vou clicar com o botão direito, eu ativei aqui, ó, cliquei em cima dessa planilha nome de empenho, com o botão direito, vou clicar em cima nome de empenho e vou escolher aqui essa opção aqui, ó, cor da guia. Vou colocar essa guia como cor roxa. Então primeira roxa. Agora em esfera orçamentária, vou colocar a cor verde. Clique com o botão direito em cima da esfera orçamentária, cor da guia, colocar verde escuro. OK? A função, vou fazer a mesma coisa, cor da guia, vou colocar laranja aqui. E categoria de despesa, colocar um azul. Esse azul aqui, esse azul comum. Pronto, então eu coloquei aqui cores diferentes só para ajudar. Agora a gente vem para a planilha base. E agora o que a gente vai fazer? Vamos transformar esses valores aqui, ó, da coluna BJ em valores de moeda, tá? Como é que eu faço isso? Na coluna BJ eu já selecionei. Agora basta que eu estou vindo na página inicial, no grupo de comando número, eu vou clicar aqui nessa opção onde tem aqui uma moeda, então formato vou clicar na setinha, escolher aqui Real Português Brasil. Então eu tenho aqui e vou colocar negrito, tá? Está selecionado negrito. Então o que aconteceu? A gente colocou aqui, ó, os zeros e também o separador de centena e milhar. Assim fica mais fácil da gente enxergar, fica melhor. Agora a gente vai fazer as outras etapas. A gente já copiou, já classificou, copiar conteúdo. Agora na célula BN2, largura 30, a gente vai digitar o rótulo esfera orçamentária, na BN2, ó, BN2. Então, para eu ir para BN2, eu já estou nela. Que eu ia digitar aqui nessa área aqui, que a gente pode digitar os dados nesse campo. Então BN2, a largura, eu coloquei ali de 30 a largura, então eu já vou aumentar aqui a largura da coluna até o Q, ó, seleciono as colunas, clico em cima BN, BO seleciono, BP e PQ, selecionei todas elas. Agora o que eu vou fazer? Com o botão direito do mouse, eu vou clicar na seleção, e aqui embaixo tem a largura da coluna, vou clicar nela,
E eu vou colocar a largura, 30. É esse o valor que eu quero, a largura da coluna. Então tá ok. Agora na BN2, é isso mesmo, tá certo? Vou digitar BN2, esfera orçamentária. Esfera orçamentária. Na BO2, valor orçamento. VR.orçamento. Depois eu faço a formatação. Na BP2, função. E na BQ2, valor recebido função. BR recebido função. Então, o que acontece aqui? Eu vou formatar uma, só mostrar para vocês aqui, que depois a gente copia a formatação e já deixa tudo pronto. Eu vou formatar só, eu poderia selecionar tudo, mas vou mostrar para vocês aqui algo bem interessante. Ó, selecionei aqui a célula BN2, então ela é centralizada, é negritada, então negritada, e eu vou colocar um fundo aqui que é o vermelho, então vou escolher aqui um fundo. Não sei se ele vai copiar o fundo, mas vou... Então, escolhi esse fundo com a cor da fonte, que é da letra, cor branca. Então tá aqui. Agora eu vou copiar essa formatação e vamos ver o que vai acontecer. Para copiar a formatação, vem aqui na área de transferência, página inicial, área de transferência nesse pincel. Então eu ativo a célula que eu quero copiar, copiei, e agora eu venho nas células que eu quero colar. Aqui, ó, valor orçamentário, e basta eu clicar. Ó, copia a formatação. Vou fazer de novo lá. Ó, copiei essa aqui e formatei. Agora eu vou copiei, formatei. Só estou mostrando aqui um procedimento bem rápido que a gente pode fazer. Agora eu vou colocar as bordas. Colocar bordas, eu seleciono aqui a BN1 e A3 e venho até aqui BQ3. Na página inicial, grupo de comando fontes, tem uma opção aqui que é bordas, para a gente colocar bordas. Eu vou escolher todas as bordas. Então está aqui todas as bordas. E o que a gente vai fazer agora? Criar o filtro esfera orçamentária. Para eu criar o filtro esfera orçamentária, então, primeiro, eu ativo aqui a célula que eu quero criar o filtro, que é, eu cliquei aqui na célula BN3, pode observar que é o BN3, venho para o grupo de guia de faixa de opção dados, e vou escolher a opção aqui em ferramentas de dados, validação de dados, que é essa que está aqui. Vou clicar na setinha, escolher validação de dados. A configuração. Ó, aqui é que eu vou escrever os critérios de validação de dados. Existem vários, ó, nome inteiro, decimal, lista, data, hora, comprimento do texto. O que quer dizer isso? Que eu posso colocar determinada informação e aí se não tiver de acordo com esse critério, vai dar mensagem de erro e a gente pode escrever um erro. Então tá aqui, ó, por exemplo, comprimento do texto. Então dentro da célula eu poderia colocar, ó, só 6 caracteres. Se a pessoa digitar 7, ia dar erro, não ia aceitar. No caso, a gente quer lista, tá? Então, eu vou colocar aqui a lista. A lista, ela abriu nesse campo fonte, para a gente digitar. Posso digitar os valores seguidos, separando por ponto e vírgula, ou se eu vir aqui à direita, clicar nessa setinha, a gente vai buscar os dados. E é isso que eu quero. Quais os dados que eu vou buscar? Na planilha onde tem a esfera orçamentária. Então, vou clicar aqui na setinha. Ó, validação de dados, abriu, e agora eu vou em esfera orçamentária. Cliquei lá em esfera orçamentária e agora eu seleciono aqui o que eu quero, que é da linha 2 até a 5. Ó, de 2 a 5. Está aqui o intervalo. Aperto Enter. Está aqui o endereço, a planilha e o endereço. Ok. O que vai acontecer? Ó, eu passei o mouse aqui e eu posso já ver aqui à direita que eu tenho
um botãozinho. Se eu clicar nesse botãozinho, vai ter aqueles dados que a gente pegou lá da planilha esfera orçamentária que está aqui embaixo. Então esse seria um desse filtro. Agora esse seria o filtro de função. Então o que eu vou fazer? Na célula BP13, isso está aqui ativada, BP3 está ativada, e a gente vai para a planilha função, a gente vai buscar os dados em função. Mas para isso eu tenho aqui na faixa de opção dados, em validação de dados, clico aqui em validação de dados, em critério de validação lista, vou escolher a lista, vou clicar aqui nessa opção aqui, aqui à direita, para a gente buscar, e agora eu venho lá em função, na planilha função, e vou selecionar todo esse campo a partir da linha 2. A partir da linha 2, estou selecionando. Está aqui a planilha função, da linha A2 a 28. Dou Enter. Ok, aqui eu posso confirmar, eu tenho os dados, e dou OK. Então se eu vir aqui para a minha função, função, e clicar na setinha, eu tenho todas as funções aqui cadastradas. E eu já estou terminando a aula, só vou inserir aqui agora a função soma-se. Isso aqui no último laboratório eu não fiz, mas só vou fazer aqui para vocês verem como é que vai funcionar esse filtro. O valor do orçamento, o que eu tenho que fazer? Quais são os valores que eu tenho que inserir aqui? Eu tenho que inserir os dados da coluna aqui BJ, onde tem valores, e os dados da coluna onde eu tenho aqui esfera orçamentária. Então é isso que eu tenho que calcular. Então, para facilitar, eu vou só identificar aqui qual que é o número da última linha que eu vou precisar dele. Então eu vou lá para a última linha. Então Ctrl setinha para baixo, e eu fui para a última linha, que ela está o valor dela, o número é 26.989. 26.989. Vou para a primeira célula, e agora sim eu vou até colocar o número aqui embaixo, 26.989, que eu vou precisar desse número aqui. E agora eu vou inserir a função soma-se. Então o nome da função é, vou colocar em letra maiúscula, soma-se. Vou aumentar aqui o zoom para vocês verem. Não vai permitir, deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu aumentar só o zoom. Vocês verem escrever aqui a função. Então é igual soma-se e abro parênteses. Na hora que abro parênteses, aqui embaixo, vocês podem ver que tem a síntese da função. O que é isso? A ordem que eu tenho que colocar as informações. Então a primeira coisa que ele quer aqui é o intervalo da primeira informação que eu quero buscar. E o último vai ser o intervalo de soma. Então o primeiro intervalo vai ser aqui da coluna onde tem esfera orçamentária. Então vamos ver qual que é a coluna que é a esfera orçamentária. A coluna U. E vai começar da linha 2. Então tem aqui, vai ser da U2. Pode ver que ele ativou aqui a célula 2. Vou colocar os dois pontos, que significa até, e U. Aí agora eu vou colocar o número da última linha, que é 26.989. Então aqui eu já coloquei o primeiro intervalo que está aqui. Agora, ponto e vírgula. Agora eu tenho que colocar o critério. O critério é de onde estará essa informação que eu vou falar para a planilha buscar. O critério vai ser esse aqui, onde a gente colocou o filtro. Vai ser aqui onde eu tenho na coluna BN a célula 3, na linha 3. Então BN3. Vou digitar BN3. Pode ver que ativou aqui a coluna. Porque o que quer dizer isso? Na hora que eu clicar aqui e selecionar os setores que tem aqui, ele vai dar o valor, vai somar todos os valores, considerando agora o intervalo da soma que eu vou colocar.
ponto e vírgula. E agora o critério da soma, que está aqui, o intervalo da soma, que é a coluna BJ. Então está aqui os valores que a gente formatou. Então BJ vai ser então BJ2 até BJ 26.989, que é a última linha. Então essa é a função, ó, que ele vai somar todos os valores que a gente colocar aqui, o critério que vai estar aqui dentro daquela lista, então ele vai somar tudo aqui. Vou dar Enter. Deu 0. Se deu 0, tá ok, tá? Por que tá ok? Porque eu ainda não selecionei os valores. Agora, quando eu pegar aqui, ó, vou pegar qualquer um desses aqui, se tiver valores, aparece um valor aqui. Pegar aqui orçamento fiscal, ó, apareceu o valor. Vou formatar tudo isso aqui já no formato de moeda. Ele não pegou o formato que estava lá. Então eu coloquei aqui formato de moeda, português negritado. Então se eu mudar aqui, por exemplo, esfera orçamentária, não tem, ó. Esse if significa que não tem. Seguridade social tem um valor. Fiscal já tem. E orçamento, esse orçamento está até errado, depois a gente vai corrigir isso aqui. Olha, tem um valor, então significa o quê? Que está funcionando. Vou salvar aqui, funcionou. Só aproveitando, já vou adiantar e fazer isso aqui da função. Da função a gente já tem. Então o que quer dizer? Que a hora que eu clicar aqui, então vai dar um valor. Esse aqui eu vou deixar. Aliás, eu vou deixar só esses aqui por enquanto. O próximo vídeo, aí eu já faço o outro. Então aqui está funcionando, tá? Qualquer dado que a gente tem aqui na lista, então com a função soma-se, ele já apresenta os valores aqui. Então salve, tá? Essa planilha, salvei. Vou apagar também essa referência aqui. E até o próximo vídeo. Agradeço aqui a sua participação. Qualquer coisa vocês podem colocar lá nos comentários. Coloque lá nos comentários que aí depois eu posso dar um retorno para vocês. Então, gratidão e até o próximo vídeo.